Hoje a Folha de São Paulo traz uma reportagem sobre um personagem. O nome dele é Augusto Lima. Esse personagem, ele foi primeiro sócio do Daniel Vorcaro. Depois ele larga a sociedade, estão os dois aí, tá? O Vorcaro é o de cavanhaque, barbinha, e o Lima tá aí sentado na outra ponta, tá? Bom, o Banco Central, em um determinado momento, quando o Augusto Lima já não era mais sócio do Daniel Vorcaro, autoriza ele a comprar um pedaço do Master e isso acaba virando um novo banco. A gente traz para você duas informações, então vou pedir para as meninas chamarem a nossa tarja. A aquisição, se quiser colocar a foto dos dois bonitinhos aqui, não tem problema nenhum. A aquisição de uma parte do Master por esse personagem, o Augusto Lima, acabou livrando o Banco Central de pagar mais 6 bilhões de reais em CDBs que estavam na carteira podre de Daniel Vorcaro e que Augusto Lima levou para ele, criando esse banco Pleno, tá? O nome do banco é Pleno, e que agora ele tem os bens dele na reta. Se não conseguir arcar com esses 6 bilhões de CDBs que ele puxa da carteira de clientes do Master, que já não tinha como remunerar quem investiu nele, se ele não honrar esses 6 bilhões, são os bens dele que vão para a reta. O que, no fim das contas, então, por mais que seja uma operação trapalhões, digamos assim, livrou eu, você e o nosso suado dinheirinho, que é o que aporta ali no fim das contas, que são os dinheiros dos nossos bancos, né? Onde nós colocamos o nosso salário, etc. Então, um pedaço vai para o Fundo Garantidor de Crédito, que está sendo usado para ressarcir quem foi lesado pelo Master. Se não tivesse tido essa operação do ex-sócio do Vorcaro comprando um pedaço, ia ser o maior desembolso da história do Fundo Garantidor de Crédito, mais 6 bilhões de reais, que agora, se não der conta de segurar, vai sair do patrimônio desse personagem. Mas vamos entender melhor quem é o Augusto Lima? Este personagem, ele atuou de maneira sui generis para tentar dar algum aspecto de legalidade à operação de compra do Master pelo BRB. O que o Master dizia? Olha, as minhas carteiras são sólidas. Eu tenho fundos aqui, por exemplo, de servidores de Estado, que são fundos que rendem e que garantem a remuneração de quem investe no meu banco. Que fundos eram esses? Uma boa parte desses fundos, gente, fundos da Bahia, tá? Foram apresentados como bens do Master, ativos do Master, com base numa costura do Augusto Lima. Você vai ver aqui, pela primeira vez, documento que eu obtive lá atrás, fiz uma série de reportagens sobre a denúncia, e ele detalha exatamente aqui o que acontecia e quem é este Augusto Lima, saca? Convido você a dar uma olhada. Essa aqui é a denúncia que o Ministério Público fez, a representação que levou o Vorcaro, o Augusto Lima e uma série de outros diretores do Master para a prisão. Conta o Ministério Público Federal nesse documento que você está vendo aqui com a gente no All News. Vem entender quem é a galera que botou essa fraude rodando, girando 3 anos por aí com o banco já caindo de maduro, ainda impedindo, segurando a liquidação pelo Banco Central, que foi feita. No dia 25 de março de 2025, depois que o Banco Central havia fixado um prazo para que o Master explicasse, escuta, qual é, de fato, a estabilidade dos seus papéis. O Master apresentou uma primeira versão de carteiras, né, que tinham ali ADP e Soluções Pagamentos, que é de quem? Né? Mais as associações de Augusto Lima. Associações de quê? De servidores do Estado da Bahia. Vamos para a página 20, gente? A gente vai mostrar tudo para você bonitinho no papel como está. Aí olha o que o Ministério Público explica. Ou seja, inicialmente foram apresentados ao Banco Central documentos que indicavam transferências de recurso entre instituições financeiras que decorriam da cessão de carteiras de crédito originadas de 2 associações de servidores públicos da Bahia. O que é isso? Ele está dizendo, olha, o Master tem dinheiro porque essas associações de servidores remuneram o Master porque elas estão aqui com a gente. O Banco Central, então, recebe esses dados, né, que, na verdade, eram para dizer, não, pode com o BRB, pode me comprar, eu paro de pé, né?
e dá uma olhada na Associação dos Servidores Técnico e Administrativo e afins, né, do Estado da Bahia, essa ASTEBA, e a Associação de Servidores da Saúde e afins da Administração Direta do Estado da Bahia, tá? Essas duas associações, gente, envolviam, apesar de serem servidores da Bahia, a fraude era muito grosseira, como eu sempre falo para vocês. CPFs de diversas localidades do país, não só da Bahia. Aí o Banco Central olha aquilo e fala, cara, inacreditável. Eu vou olhar isso aqui mais a fundo. A ASTEBA foi criada por quem, querido Leonardo Sakamoto? Pelo Augusto Lima. Ele cria a associação, ele vira presidente dessa Associação de Servidores da Bahia. Em 2008, ele sai formalmente da associação, da presidência da associação, mas ele usa, olha o que diz o Ministério Público na sua tela, laranja, para continuar controlando, né, a associação. Ele usa primeiro um cidadão chamado Roque Ribeiro, tá, que fica até o falecimento. E este Roque, quem era? Era sócio do Augusto. Então, no fim das contas, ele usa testa de ferro para continuar comandando as associações. Depois disso, o Augusto pega outras pessoas, vejam só, né, para assumir essas associações. Passa a ser presidida, é o último parágrafo aí na sua tela, por Nancy Maria Prates Pereira. Ela é o quê, Sakamoto? Auxiliar de enfermagem da Secretaria do Estado da Bahia, ganha R$ 3.858 e, por óbvio, segundo o Ministério Público Federal, preside a associação só no papel, porque quem manda mesmo é o Augusto Lima. Podemos ir para a página seguinte. Qual é o problema, Daniela, disso? É que aqui a outra associação também era presidida por uma testa de ferro, tá? Era empregada do Augusto Lima numa outra empresa que foi colocada ali como se fosse a verdadeira presidente das duas associações. Olha o que diz aqui, né? As associações que ele usava laranjas, aí no quarto parágrafo, para você que está acompanhando comigo, informaram à Receita Federal endereço e e-mail de contato, que é o mesmo da empresa Terra Firme Bahia, que é de quem? Do Augusto Lima. Então, ninguém no Ministério Público Federal tem dúvida de que este senhor era, de fato, alguém que usava laranjas para poder continuar abastecendo o master de informações falsas. Ah, o Vorcaro foi enganado? Não. Sabia-se de tudo. Vamos seguir? Na página 22, isso fica bem evidente, tá? Porque o que acontece? O Banco Central vai olhar essas duas associações e percebe que elas, obviamente, não valem o quanto ou não rendem o quanto o master está dizendo que elas rendem. Tá? Por quê? Porque passa-se a utilizar ali uma série de nomes, CPFs de pessoas, tá, que não tinham dado autorização para entrar nessas associações. Tá? Faziam-se descontos, mensalidades, etc., irregulares. Você já ouviu falar disso? Fraude no INSS? Pois é, o master está sendo investigado por ter colocado gente, recebido dinheiro de gente que não autorizou, empréstimo consignado na folha, ou seja, aposentado também, lesionado, é uma nova porta de abertura. Para fechar aqui, entender quem é esse Augusto Lima, o ex-sócio do Vorcaro, a gente vai para a página 23, onde o MPF conclui, né? Diante da inconsistência da origem dessas operações inicialmente atribuídas a servidores do Estado da Bahia, que na verdade eram controladas por Augusto Lima, que, de novo, né, essas associações, escreve o Ministério Público aí, ó, no alto da sua página, não tinham capacidade financeira para realizar o volume de operações declaradas e também diziam respeito a CPF de várias entidades da federação. Houve pedido de informação complementar pelo BC. Quando o Master recebe o relatório do Banco Central falando, meu querido, voltando aqui, né, para fechar e ouvir o Sakamoto,
Quando o Banco Central devolve para o Master e fala assim, meu querido, essas duas associações que você me listou aí, que você está me dizendo que valem X milhões, elas têm CPF de outros estados que não são da Bahia. Elas têm pessoas interpostas que estão ligadas ao seu ex-sócio. E elas certamente não movimentam a quantidade de dinheiro que você está dizendo que elas estão movimentando. É isso aqui que você vai oferecer como comprovação de que o negócio com o BRB vai dar certo? Aí o que o Master faz? Diante desse pedido, os gestores do Master e do BRB mudam de versão, né, para tentar fraudar, é a palavra que usa o Ministério Público, a fiscalização do Banco Central. Então, você veja, Sakamoto, por que eu trouxe essa papelada aqui, né? Porque salva um pedaço do banco do Vorcaro, o Augusto Lima, mas é porque foi ali um agente que trabalhou muito e durante muito tempo para ajudar o Master a enganar as autoridades, tentando fazer com que a compra do banco pelo BRB acontecesse. BRB que já tinha despejado 12 bilhões de reais dentro do Banco Master, dos servidores de Brasília, tá? Com base nessa carteira podre, que numa inspeção de rotina, o Banco Central foi lá e falou, meu, isso aqui é laranja, isso aqui é laranja, isso aqui é laranja, isso aqui é laranja. Como é que pode? Então, lembra quando a gente estava comentando, ótimo, excelente a explicação da Dani, mostrando o tamanho do papagaio, né, que quase que a gente teve que, né, assumir, né? Lembra quando a gente fala que a delação do caso do Banco Master pode ser a delação do fim do mundo, porque pega muita gente de tudo que é lado? O Augusto, aí a gente fala sempre de Centrão, depois doações de campanha de A, B para o Bolsonaro, para o Tarcísio, para um monte de gente, governador, ministro do Supremo. O Augusto Lima abre uma linha de discussão com outro grupo. Por exemplo, ele é casado com a Flávia Pérez, que é ex-mulher do governador Arruda do Distrito Federal, ex-ministra do Bolsonaro, ex-deputada federal. Ele tem diálogo e relações com o PT da Bahia, com Jacques Wagner, com Rui Costa. Ele tem relações com a ACM Neto na Bahia, com o João Roma, que são nomes fortes. Então, o que acontece? Que foram colegas de Ministério da Mulher dele, inclusive. Exatamente. Então, na hora que você começa a investigar, você abre um ramo de investigação. Eu não estou falando que nenhum desses nomes tem envolvimento, no caso, a Flávia é a esposa dele, agora eu não estou falando que os nomes têm envolvimento que foi investigado pela Polícia Federal, estou só falando que o tamanho, da mesma forma que, por exemplo, o Tarcísio de Freitas ganhou 2 milhões de doação de campanha do Zetel, cunhado do Vorcaro, o Bolsonaro 3 milhões, ninguém está falando que isso aqui envolve todos esses nomes no negócio, mas estão colocando o tamanho desse arco político que está por trás desses dois personagens, Daniel Vorcaro e família e Augusto Lima e família. Olha o tamanho do papagaio de ambos os lados. E é por isso, uma das razões que, neste exato momento, tem toda uma discussão de CPI, Master, etc. E o pessoal fala, não, tem muita gente de todos os lados falando, não esquece. A gente ouve de todos os lados, fala, não, você não vai para frente, esquece exatamente por quê? Porque existe todo um ecossistema político que pode, na verdade, ficar incomodado no mínimo ou envolvido no máximo na hora que esses dois começarem a cantar e a piar. Né? Há um medo muito maior que o Vorcaro pie, cante alto, que nem pássaro, e tem muita gente que conversa e tem conversado e achado que o Augusto Lima, por outro lado, é um pouco mais difícil cantar. O Augusto Lima tem um perfil mais discreto. O Vorcaro, de discreto, não tem nada.